Olá pessoal, voltando aqui no nosso módulo 1, a parte B, onde a gente vai falar da bomba cardíaca e valvulopatia, que são as anormalidades nas válvulas cardíacas, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui da visão interna do coração e aí eu vou contextualizar para vocês depois as válvulas. Mas antes a gente vai fazer uma pequena revisãozinha, né, da anatomia interna do coração. Lembrando, tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são separados por septo, que é o septo interatrial, e os ventrículos são separados também por um septo, que é o septo interventricular. Então, aqui a imagem, ó, o septo interventricular. O septo interatrial a gente não consegue observar aqui nessa imagem. Entre os átrios e os ventrículos, então tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Entre átrios e ventrículos também existe um septo, que nós chamamos de septo atrioventricular. Aí tem o septo atrioventricular direito, entre átrio direito e ventrículo direito, e o septo atrioventricular esquerdo, entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Existem 2 válvulas, né? E essas válvulas são formadas por um conjunto de válvulas, cujo principal papel dessas válvulas é direcionar o fluxo de sangue, evitando o refluxo, que o sangue volte para trás. Por quê? Quando o sangue entrar no coração, ele tem uma única direção a seguir. Se não existissem essas válvulas, eventualmente o sangue volta. Então ela serve para evitar o refluxo ou a regurgitação que nós chamamos. Além disso, quando essas válvulas que têm orifícios e permitem a passagem do sangue, então ora ela abre, ora ela fecha, quando ela está fechada, significa que a câmara está se enchendo de sangue. E conforme vai enchendo de sangue, ele vai gerando uma pressão. Então, eu até colocaria aí um outro papel das válvulas, né? Que é a geração de pressão, ok? O septo atrioventricular, ele não é totalmente fechado. Então, nós vamos ter 2 válvulas aí interpostas, né? Que são as válvulas atrioventriculares. Então, para vocês terem uma ideia aqui, entre átrio direito e ventrículo direito, essa estrutura marcada aqui com a seta amarelinha é a tal da válvula atrioventricular direita, ou também conhecida como tricúspide. Por quê? Porque ela tem 3 cúspides ou 3 válvulas, tá? Ao conjunto de válvulas é a válvula. Do outro lado, a válvula atrioventricular esquerda, né, formada aí de 2 cúspides, por isso que também é chamada de bicúspide, ou também conhecida como válvula mitral. Para quem não sabe, esse nome válvula mitral, ele é o mais comum, é o que a gente mais escuta, é esse nome válvula mitral. Mitral, gente, ela vem do chapéu do Papa. Eu não sei se vocês já repararam no chapéu do Papa. Quando você observar o chapéu do Papa, ele tem duas partes, né? Ele é assim, ele é um cone, quer dizer, meio cone, né? Formado de 2 peças. A válvula bicúspide, ela também vai apresentar aqui no caso 2 membranas ou 2 válvulas. O chapéu do Papa é conhecido como mitra, por isso esse nome válvula mitral. Essas válvulas, essas 2, a tricúspide e a bicúspide, elas estão entre átrios e ventrículos. Então, elas estão separando as 2 câmaras, do lado direito e do lado esquerdo. Existem outras 2 válvulas que são as conhecidas como válvulas semilunares. E essas estão localizadas no vaso. Qual vaso? Uma das válvulas, que está aqui em vermelhinho, né, é a válvula pulmonar. Ela é conhecida como semilunar, mas nós chamamos de válvula pulmonar ou válvula troncopulmonar, porque ela está localizada bem na artéria troncopulmonar. A outra válvula conhecida como semilunar, ela é a válvula aórtica, que ela está localizada ali na artéria aorta.
Então, se a gente for ver essas válvulas, são 4. 2 atrioventriculares e 2 semilunares. Válvula atrioventricular direita, válvula atrioventricular esquerda, válvula semilunar tronco pulmonar, válvula semilunar aórtica. No total, 4 válvulas. E estas válvulas, elas vão abrir e fechar conforme o sangue vai o quê? Circulando dentro do coração, depois vai para o pulmão, volta para o coração e aí continua o papel dessas válvulas aí, ok? Em termos histológicos, essas válvulas, eu coloquei uma imagem aqui para vocês terem uma ideia, né? Da histologia dessas válvulas. Eu peguei como exemplo a válvula tricúspide, mas enfim, é formada de um epitélio simples pavimentoso, que é um epitélio de uma única camada com células bem achatadinhas, e ela tem mais a adição de tecido conjuntivo, só que é um tecido conjuntivo mais denso, né? Quando a gente faz classificação em histologia ou a anatomia microscópica, a quantidade de fibras colágenas vai determinar a classificação. Quando eu falo frouxo é porque tem poucas fibras colágenas, né? Ou a mesma proporção, né, de fibras e de células. Quando eu falo em conjuntivo denso é porque ele tem mais fibras colágenas do que o normal, tá certo? No caso das válvulas, em termos histológicos, ela não tem só bastante fibra colágena, ela também tem fibras elásticas. Então, misturado ali no meio extracelular do tecido conjuntivo, a gente pode encontrar tanto fibras elásticas quanto fibras colágenas. Isso confere às válvulas, né, uma certa maleabilidade por conta dessas fibras elásticas. Mas olha que interessante, aqui a gente tem uma válvula, outra válvula, também conhecida como cúspide. E ela emite essas projeções aqui, é tudo tecido conjuntivo rico em fibras colágenas e elásticas. Parece umas cordinhas aqui, né? É uma projeçãozinha, a continuação da válvula. E nós chamamos essas cordinhas, esses fiozinhos de cordas tendíneas. Isso é facilmente visualizado numa peça anatômica, tá? Essas cordas tendíneas, elas vão se prender a um músculo dentro, né, da cavidade, dentro da câmara. Então existe aqui um músculo onde tem inserido essas cordas tendíneas, a gente chama isso de músculo papilar. Essa estrutura aqui, né, esse arranjo de cordas tendíneas e músculo papilar, a gente só consegue observar nos ventrículos. Nos átrios a gente não observa as cordas tendíneas, nem observa o músculo papilar, ok? Então isso é uma característica anatômica só encontrada nos ventrículos. Vamos um pouquinho para frente aqui. E vamos falar agora, depois que eu introduzi o nome das válvulas para vocês, vamos falar das cardiopatias valvares, ou também conhecidas como valvulopatias. Tem 2 tipos de anormalidades que podem ocorrer nessas válvulas aí. Uma é de origem congênita ou ela é adquirida. Ou a pessoa nasce com algum probleminha nessas válvulas ou ela pode adquirir. Muitas vezes, gente, ela é decorrente de uma outra cardiopatia. Uma doença cardíaca é pouco. Normalmente, uma leva a outra. Desgraça nunca vem sozinha. Por isso que o fato de serem doenças muito silenciosas, de progressão lenta, muitas vezes, o que acontece? Uma cardiopatia vai levando ao desenvolvimento de outra cardiopatia, né? Lá na parte A do nosso módulo 1, eu falei de cardiopatia hipertensiva. Então, esse é o tipo de cardiopatia que pode levar ao desenvolvimento de uma cardiopatia valvar, ok? Então, é um tipo de anormalidade na válvula, mas é adquirido por conta, né, de uma cardiopatia hipertensiva. Enfim, existem 2 modalidades que podem acometer essas válvulas. Ou ela fica rígida, né? No português mais claro que eu posso falar para vocês, ou ela fica rígida ou ela fica frouxa. Ou ela enrijece, né, por conta de calcificação, de fibrose, geralmente ocasionada por uma febre reumática, né? Ou ela fica frouxa, vai perdendo essas fibras colágenas,
ok? Então, é uma degeneração de origem idiopática, ou seja, a gente não sabe muito bem qual é a origem disso, mas a quantidade de fibras colágenas vai diminuindo e essa válvula fica frouxa. Isso é problema? Depende. Normalmente, quando a gente fala em frouxidão, né, ou que ela perde essa rigidez por conta, né, da perda de fibras colágenas, a gente chama isso de prolapso. Ou também conhecido por muitos como sopro, é o tal do sopro. Normalmente é assintomático, não tem problema nenhum, se ela não estiver associada a uma cardiopatia hipertensiva, menos mal. E outra, vocês vão perceber que depois eu vou mostrar um esquemão do que aconteceria um prolapso na válvula mitral, um prolapso na válvula aórtica, um prolapso na válvula troncopulmonar. Então, tudo vai depender, a gravidade dessa valvulopatia, da localização da patologia. Então, o prolapso normalmente é assintomático, é tranquilo, muitas vezes não precisa fazer cirurgia, nada disso. Eventualmente, né, ela pode piorar em algumas situações, eu não estou falando, não é uma regra, eventualmente pode acontecer uma regurgitação. Porque a válvula, a hora ela está fechada, a hora ela está o quê? Aberta. Agora imagine se ela ficar frouxa. Ela fica frouxa, ela não controla o fluxo de sangue. Então, eventualmente, pode ocorrer regurgitação, ou seja, o sangue volta, o que não é muito bom. Como ela fica frouxa, como ela fica fininha, eventualmente também pode ocorrer ruptura, né? Ruptura dessas cordas aí, são as tais cordas tendíneas que a gente viu no slide anterior. Mas assim, é o que eu tô falando para vocês. Entre uma frouxidão ou sopro, prolapso, que é mais light, né? Não é que a gente não tem que se preocupar, mas não é tão grave quando ele enrijece. E aí nós chamamos isso de estenose. Não tem só estenose aqui nessa válvula, nas válvulas. Tem estenose em outras partes também. Mas enfim, a estenose ali das válvulas é bem mais grave do que o prolapso, porque aí causa um enrijecimento. Esse enrijecimento deixa o orifício de passagem do sangue mais estreito, tá certo? Então, não vai poder passar a quantidade de sangue que deveria para a câmara seguinte. Isso faz com que diminua o fluxo de sangue da via. Só relembrando aqui, o sangue ele entra pelo átrio direito, via veia cava superior e inferior, do átrio direito ele vai para o ventrículo direito. Então, se ocorrer ali uma estenose, o orifício, a passagem do sangue vai ser diminuída. Não vai passar a quantidade de sangue que deveria. Então, do átrio direito para o ventrículo direito, o volume de sangue dessa via do ventrículo direito vai o quê? Diminuir, ok? Então, isso é bem mais grave e nós também temos que levar em consideração qual é a válvula afetada. Isso vai ser muito importante, ok? Então, ó, dois tipos, né, de cardiopatias valvares. Ou é uma estenose ou é um prolapso. Dentre estenose e prolapso, o mais grave, que chama mais atenção, que requer muito mais atenção, pode ter certeza que é a estenose. E a gente vai entender isso agora, tá? Então aqui tem uma estenose, se a gente pensar no enrijecimento, né, da válvula, vou pegar aqui a primeira válvula, atrioventricular direita, certo? Ou tricúspide também. Então, ela está entre átrio direito e ventrículo direito. Eu já estava dando o engate aqui para a gente falar desse problema se ocorrer uma estenose na atrioventricular direita. Então, vamos pensar. O sangue chega ao coração pelo átrio direito, do átrio direito ele vai para o ventrículo direito. Se ocorrer uma estenose aí, a gente tem dois problemas. O orifício está diminuído, então não vai passar volume de sangue suficiente para quem? Para o ventrículo direito.
Se não chega um volume de sangue suficiente para o ventrículo direito, a hora que ele contrair, ele manda o sangue para onde? Para os pulmões. Então, a quantidade de sangue que vai chegar lá nos pulmões vai estar o quê? Diminuída. Se diminuir a quantidade de sangue que chega aos pulmões, vocês concordam que menos oxigênio ele vai poder pegar? O volume está menor. Então, menos oxigênio vai ser o quê? Captado. E aí, quando o sangue voltar para o átrio esquerdo, o que vai acontecer? O volume está diminuído, menos oxigênio. Menos oxigênio no átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, cabeça e todo o nosso corpo. Então, uma quantidade de sangue menor vai chegar aos nossos órgãos e tecidos. Isso é ruim? É ruim. Agora, eu falei que tinha duas coisinhas. Uma coisa é o sangue indo para frente, quantidade menor. Agora, o que a gente faz com esse sangue aqui do átrio direito que não conseguiu passar para o ventrículo direito? Esse é outro problema. Então, ele começa a voltar para o sistema venoso. No começo, volta pouquinho, porque não tem problema. Por quê? Porque as nossas veias são os nossos grandes reservatórios de sangue. Então, dá para comportar uma pequena regurgitação pouco a pouco, ou o que a gente chama de refluxo, né? Pode voltar um pouquinho, porque é um grande reservatório. Então, a curto prazo não vai ter tanto problema, mas a longo prazo, imagine esse sangue voltando para ver a cava superior e ver a cava inferior. Tá certo? Vai aumentar o volume. Era para ir para frente, não conseguiu, sobrou um pouquinho e tá voltando. A cada batimento cardíaco vai voltando um pouco, vai voltando um pouco, vai voltando um pouco. O que vai acontecer? Vou pegar, por exemplo, aqui o fígado. O sangue ali, né, rico em nutrientes, né, do sistema digestório, que passa ali no mesentério, esse sangue rico em nutrientes vai para o fígado. Quando ele vai para o fígado vai, as células ali, os hepatócitos, vão processar esse sangue, acabar de metabolizar, se tiver alguma substância tóxica, ele neutraliza, mas enfim. Dessa região do fígado, o sangue vai cair na veia cava, tá certo? Vai cair na veia cava inferior. E da veia cava inferior vai para o coração. Agora pensa se tiver sangue voltando do coração e sangue que está indo do fígado para o coração. Então vai chegar uma hora que, se esse volume estiver muito grande, o sangue vai começar a voltar para o fígado, vai voltar para todos aqueles órgãos, né, que ele irrigou. E o que vai acontecer? Vai começar a dar falência, conflito ali no fígado, porque tem sangue voltando e sangue querendo ir para frente. Aumenta a pressão ali no fígado. E aí ele não vai fazer o papel que ele deveria fazer. Eu só estou falando de fígado. Agora imagine, tem a circulação renal, tá certo? Tem a circulação gástrica, tudo isso acaba sofrendo consequências. Tudo por conta do quê? De uma estenose na válvula atrioventricular direita, tá? Vamos falar um pouquinho agora se tiver uma estenose na válvula que é a semilunar, a tronco pulmonar. Esquece que tem uma estenose aqui. Agora eu não estou mais com a estenose na atrioventricular direita. Agora a estenose está nessa válvula aqui, a pulmonar, a tronco pulmonar. Ora, se o orifício tiver um pouquinho fechado, estreitamento desse orifício, o sangue que deveria seguir na via para os pulmões vai seguir, mas numa pequena quantidade. Poxa, professora, isso é complicado. Porque vai chegar menos sangue no pulmão, menos oxigenação. Os tecidos, a hora que o sangue for lançado lá do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, a hora que o sangue chegar nos tecidos, ele vai estar pobre em oxigênio, tá certo? Isso é complicado, isso causa uma hipóxia, né? Uma hipóxia tecidual, porque tem pouca quantidade de oxigênio chegando nos tecidos. E a outra consequência, sempre tem duas, né? Porque o sangue é unidirecional. Para frente é um problema, hipóxia, e para trás, regurgitação.
Aí é o mesmo problema que eu estava comentando agora da atrioventricular direito. Eventualmente o sangue começa a voltar. Se ele não consegue ir para frente, o volume que deveria ir, ele acaba tendo um refluxo e voltando para o sistema venoso. Então, a longo prazo, eu diria que aí nos dois casos ocorre um aumento do retorno, aumento no sistema venoso, um aumento do volume ou uma pressão no sistema venoso. Mas isso a longo prazo. Ok? Bom, agora vamos para outra desgraceira. Essa é a maior, gente. Essa é a que ocorre principalmente do lado esquerdo do coração. Uma estenose da válvula mitral. E aí vocês vão ver que a estenose na válvula aórtica também vai ser problemática. Então, olha só. Esquece agora da estenose na válvula da artéria tronco-pulmonar e na válvula atrioventricular direita. Agora a estenose está na mitral. Então, lembra, orifício diminuído, né? Pouco volume vai ser ejetado para o ventrículo esquerdo. Aí você já fala, poxa, se pouco volume de sangue está sendo ejetado pelo ventrículo esquerdo, todos os tecidos vão receber o quê? Menos oxigênio e menos nutrientes. Mas o mais grave aqui é para onde esse sangue vai voltar. Isso é o mais grave, tá certo? Então, por exemplo, o sangue que não conseguiu ir para o ventrículo direito, todo aquele volume que não conseguiu ir para o ventrículo direito, ele fica no átrio esquerdo. E do átrio esquerdo, o sangue não está chegando aonde? Dos pulmões. Então, o sangue dos pulmões, via veias pulmonares, vão chegar no átrio esquerdo. Agora, se começar a ocorrer refluxo do sangue, não só para os átrios, mas o sangue vai começar a voltar para os pulmões. E isso significa um volume aumentado de sangue nos pulmões. E isso ocasiona uma patologia conhecida como hipertensão pulmonar. Para que o oxigênio passe para os vasos sanguíneos, a pressão de oxigênio nos alvéolos tem que estar maior do que a pressão de oxigênio nos vasos. Só que se o sangue está voltando, a pressão no vaso está maior, então o oxigênio não consegue difundir. Se o oxigênio não consegue difundir, eu vou ter uma diminuição de oxigênio ali nos pulmões. Na verdade, de trocas, né? Vai estar diminuída, não consegue entrar o oxigênio. Você vê, a culpa é do pulmão? Não é do pulmão, é do sangue que está voltando de quem? Do átrio esquerdo. Está voltando para o pulmão, causando essa hipertensão pulmonar, tá? Diminui as trocas gasosas, e aí o pouco sangue que está indo para o ventrículo esquerdo está indo pobre em oxigênio. Mas além do volume estar diminuído de sangue indo para o ventrículo esquerdo, ele está pobre em oxigênio. Péssimo, gente. Péssima combinação. Quando o sangue sai, né, do ventrículo esquerdo, ele vai bater lá na artéria aorta. Lá na artéria aorta, nós temos conjuntos de neurônios, são os receptores, né? Tem dois tipos, os que detectam a pressão, né, do sangue em cima da artéria aorta, e tem outro conjuntinho de neurônios ali que detectam concentração de oxigênio, concentração de CO2, concentração de íons H+. Então, pensa nesse sangue que está saindo do ventrículo esquerdo, batendo na artéria aorta. Primeiro que o volume vai estar menor. Então, os receptores que detectam pressão a gente chama de baroreceptores, né? E os receptores que detectam alteração na concentração dos gases ou dos íons H+, por exemplo, eles são os quimioceptores. Eles detectam essas alterações. Ora, o sangue que está saindo do ventrículo esquerdo, ele não está com uma baixa concentração de oxigênio? Então, o quimioceptor vai detectar isso. Quando ele detecta isso, ele envia esse sinal para o centro respiratório, localizado lá no bulbo, tá? Quando esse sinal chega lá, opa, tá faltando oxigênio. Qual é o comando que vai ser enviado ali do centro respiratório? Aumentar a frequência respiratória. Então ele manda sinal para o diafragma vai contrair, aumentar a sua velocidade para quê? Para tentar aumentar a frequência respiratória e resolver o problema do oxigênio.
tá? Mesma coisa quando a gente começa a fazer um exercício físico, uma atividade física, aumenta a nossa frequência respiratória. Por quê? Porque os tecidos, principalmente os músculos em atividade, eles precisam de mais oxigênio. Então, o que vai acontecer? Ora, se eu preciso de mais oxigênio, aumenta a frequência respiratória, aumenta o número de vezes que você vai ter oxigênio entrando nos seus pulmões. O sistema nervoso não sabe que o problema é no coração, ele só está detectando o quê? Que tem pouca concentração de oxigênio. Então, muitas vezes as pessoas que têm esse tipo de cardiopatia valvar ou até hipertensiva, que eu já vou associar aqui para vocês para ficar mais fácil, toda vez que a pessoa vai para o médico, ela vai relatando que ela está com falta de ar, porque é o que chama a atenção, né? O coraçãozinho, muitas vezes a gente não sente como ele está batendo, mas a frequência respiratória sim, tá? O número de ciclos por minuto. Então a pessoa vai subir uma escada, tem muita falta de ar, às vezes ela está correndo, mas ela não aguenta correr muito tempo, ela começa a sentir essa falta de ar. E aí ela vai para o médico achando que o problema é no pulmão. O problema era no pulmão? Ó, só relembrando, para vocês não perderem o fio da meada, foi uma estenose na válvula mitral. Ou seja, o sangue está voltando para o pulmão, prejudicando o funcionamento do pulmão. Ele é danadinho, né? Por quê? Todo mundo acaba achando que o problema é no pulmão, mas o problema, a origem dele está onde? Numa estenose da válvula mitral, ok? Emendando essa informação aqui, vamos falar de uma estenose na válvula aórtica. O princípio vai ser muito parecido, tá? Vai ser muito parecido. Por quê? Porque se ela está rígida, vai voltar sangue. Se voltar sangue para o ventrículo esquerdo, a hora que começar a ter um volume muito grande, ele acaba voltando para o átrio esquerdo. Voltou para o átrio esquerdo, adivinha qual é o outro caminho? Ele volta para os pulmões. Hipertensão pulmonar, tá? E o sangue que deveria passar ali na artéria aorta vai estar com um volume diminuído. Vai estar com um débito cardíaco menor. Então, é o mesmo problema, só que uma coisa é falar da válvula aórtica, a outra é falar da válvula mitral. A válvula mitral, eventualmente, pode apresentar os sinais de hipertensão arterial ou hipertensão pulmonar, perdão, antes do que uma válvula aórtica, uma estenose na válvula aórtica. Porque entre o ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo tem a válvula mitral. O caminho é mais curto e já pode ocasionar uma hipertensão pulmonar antes de uma válvula aórtica, que vai voltar sangue primeiro para o ventrículo esquerdo, depois para o átrio esquerdo e daí para os pulmões, ok? Emendando aqui a história da hipertensão, que é o assunto que a gente falou na parte A do módulo 1, né, desse curso, a hipertensão arterial causa hipertrofia ventricular esquerda. É mais frequente uma hipertrofia lá do ventrículo esquerdo. Então vamos pensar aqui o seguinte: de que maneira ele pode afetar o funcionamento da válvula e eventualmente causar esse tipo de problema, esse tipo de valvopatia? Olha só como uma coisa leva a outra. Supondo a pessoa com uma hipertrofia ventricular esquerda. Ora, na hipertrofia ocorre o espessamento da parede do miocárdio. Não necessariamente para fora, causando uma dilatação, mas para dentro. Escuta, o ventrículo ele é uma câmara oca. Se eventualmente ocorre a síntese ou o crescimento do miocárdio para dentro, vocês concordam que diminui a luz ali? Vai diminuir o volume da câmara? Poxa, se diminui o volume da câmara, a hora que o sangue vem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ele não sabe que aquela câmara está diminuída. Então, olha uma consequência da hipertrofia ventricular esquerda. O sangue vai começar a voltar para o átrio esquerdo, porque o volume do ventrículo esquerdo está diminuído. Então, o que acontece? Esse sangue, eventualmente extra, que não está cabendo ali, vai ficar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, vai para o pulmão. Hipertensão pulmonar. Essa história de ficar, vamos supor, hipertrofia ventricular esquerda, não tem problema nenhum com a válvula, mas não está tendo regurgitação, refluxo do sangue? Então ele começa a fazer isso na válvula. O sangue, ao invés de ir para frente,
ele está voltando. Então, olha o que acontece eventualmente com a válvula. Danifica essa válvula. Danificou essa válvula com o tempo, o que pode acontecer? A cicatrização seguida de produção excessiva de colágeno. Enrijece, causando uma estenose na mitral. Então, olha só, uma cardiopatia levando ao desenvolvimento de outra cardiopatia. Eu não estou falando que é uma regra, não é uma regra, mas pode acontecer. Se a gente analisar racionalmente o caminho do sangue, você pensa numa hipertrofia ventricular esquerda, né? O volume ali vai estar menor. Se o sangue começar a dar refluxo, eventualmente com o tempo, acaba ocasionando uma lesão dessa válvula aí. E aí, se ocorrer a cicatrização, pode dar origem a uma estenose, tá? Então, é bem complicado quando a gente fala em não tratamento, porque normalmente é assintomático, a pessoa não percebe qual é o problema dela. Ele começa silencioso, lento, sem sintoma nenhum, mas na hora que começarem a aparecer os sintomas, aí normalmente a doença já está instalada. Lógico que hoje, com o avanço na medicina, né? E os medicamentos, a indústria farmacêutica também, existe tratamento. Mas mais do que isso, gente, existe prevenção. São os exames que a pessoa faz para tentar, né, eventualmente prevenir algum tipo de cardiopatia, ok? Bom, falando um pouquinho de prolapso, que aquilo é bem mais light, entre aspas, né, do que uma estenose, a válvula tá frouxa. A válvula tá frouxa. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente fez lá para a estenose, pensando aqui em um prolapso da válvula tricúspide. Então ela tá frouxa. Ou seja, tem problema lá na frente? Não, vai chegar um volume grande de sangue lá e vai para o ventrículo direito, não tem problema nenhum. Eventualmente, um pouquinho desse volume de sangue do ventrículo direito, eventualmente ele vai acabar regurgitando, isso numa situação mais grave, vai acabar regurgitando lá para o átrio direito e vai voltar para o sistema venoso, aumentando então o volume do sistema venoso. Mas é muito difícil, porque pensa, a válvula está frouxa, então ela está deixando passar tudo, ok? Ela está deixando passar tudo. Agora, complicado eu acho quando a gente pensa aqui na válvula pulmonar, né? Porque quando o ventrículo direito está enchendo de sangue, a válvula pulmonar tem que estar fechada. Isso é o ciclo cardíaco. Dá uma revisadinha disso aí lá na fisiologia do sistema cárdio. Mas quando o ventrículo está enchendo de sangue, o ventrículo direito enchendo de sangue, a válvula pulmonar tem que estar fechada. Porque senão o que acontece? Está chegando sangue no ventrículo direito aqui. Aí a válvula pulmonar tem prolapso, está aberto, está frouxo. Então não dá para encher de sangue aí no pulmão, não dá para gerar aquela pressão, né, característica para poder enviar o sangue de uma câmara para outra, ou no caso aqui do ventrículo direito, para o pulmão. Então pode chegar um volume menor de sangue lá, com uma pressão menor. Prejudica? Não muito, tá? A não ser que ele tenha um rompimento das cordas tendíneas, aí começa a ficar complicado, porque querendo ou não, eu não falei para vocês, quando a válvula está fechada, ela ajuda a gerar pressão, porque ela acumula um volume ali, né? A diferença é que vai com uma pressão um pouquinho menor. Mas em se tratando de artéria troncopulmonar, relaxa, ela vai mandar sangue para os pulmões, mas ela não precisa ir com tanta força. E pegando o gancho disso, vamos pegar o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. Então imaginem vocês aqui, ó, a válvula mitral com prolapso. Ela que está frouxa. Vai chegar sangue aqui, eventualmente vai regurgitar um pouquinho, aí é problema. Regurgitou, vai para o pulmão. Não é só pensar no átrio esquerdo, é o pulmãozinho, gente, tá? Então pode, com o tempo, e num caso mais grave, hipertensão pulmonar, mas não tão severa quanto é a da estenose. Agora vamos pensar na válvula aórtica. Essa válvula aórtica, se ela estiver frouxa, ela fica
não fica fechadinha. Então começa a chegar sangue no ventrículo aqui, ó, no ventrículo esquerdo, começa a chegar sangue aqui, a válvula tá aberta. Então começa a dar escape de sangue. Se começar a dar esse escape de sangue, vai ficar um volume menor. Se ficar um volume menor, na hora que vier a contração, quer dizer, encheu o ventrículo de sangue, um pouquinho já escapou, o problema dele que já escapou, tá? Vai vir a contração ventricular. Só que ela vai ejetar um volume menor de sangue. Aí é que começa a ficar preocupante, porque se ela ejetar um volume menor de sangue, esse volume menor gera uma pressão menor. E não estou falando do pulmão que está pertinho, que não precisa ter uma força, uma pressão tão grande do sangue do ventrículo direito ser ejetado para o pulmão que está ali do lado. O ventrículo esquerdo tem um papel fundamental, que é ejetar o sangue com uma certa pressão para que ele chegue na sua cabeça e mais do que isso, lá no dedão do seu pé. Se a pressão estiver muito baixa, os tecidos não vão receber uma irrigação adequada. Então, nessa situação, quando a gente pensa sempre do lado esquerdo, é bem mais complicado do que do lado direito. Mas, só para alertar, entre o ventrículo direito ou entre o lado direito do coração e o lado esquerdo, sempre pior do lado esquerdo. Entre um prolapso e uma estenose, sempre pior a estenose. E sempre do lado aqui, esquerdo, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um super beijo. Fui!